Ah, eu limpei tudo porque estava no caminho. A partir de hoje, este é o meu quarto. Diante de mim estava minha irmã mais nova, Madison, que disse isso sem o menor sinal de culpa. Atrás de mim se estendia o que antes fora o quarto do meu filho, Aaron, completamente transformado. Meu doce bebê havia nascido apenas 6 semanas antes. Antes mesmo de ele vir ao mundo, eu havia colocado todo o meu coração em criar um pequeno santuário só para ele. O delicado papel de parede cor creme fora coberto com um tom rosa berrante, e onde antes ficava o berço, agora havia uma penteadeira enorme. O espaço que meu marido, Joey, e eu havíamos construído com tanto amor para nosso filho fora completamente destruído e transformado no território da minha irmã. Tudo começou com um único telefonema, aquele que confirmou minha próxima viagem de trabalho para Los Angeles. Eu, Tracy, trabalho como designer arquitetônica em São Francisco. Junto com Joey e nosso recém-nascido, Aaron, havíamos acabado de dar nosso primeiro passo rumo a um novo futuro. Desde o nascimento de Aaron, minha vida tinha sido repleta de noites em claro, mas também do peso e do calor do seu pequeno corpo em meus braços. Ele era meu tesouro, algo que eu daria a vida para proteger. Então, de repente, minha empresa entrou em contato comigo. A etapa final de um grande projeto de desenvolvimento urbano, aquele em que eu havia colocado minha alma por anos, aconteceria em Los Angeles em 2 semanas, e eu era líder do projeto. Era, sem dúvida, a maior oportunidade da minha carreira. Mas agora eu tinha um recém-nascido, Aaron. Isso não podia estar acontecendo. Por que agora? Era cedo demais. Implorei, sem força, ao telefone. Meu chefe tentou me convencer: Tracy, ninguém mais pode fazer isso. Esse projeto é o seu bebê, não é? Ao ver minha hesitação, Joey me deu um empurrão firme: Tracy, esse é o seu sonho. Não se preocupe com o Aaron. Mamãe e eu cuidaremos de tudo. Vai e vença essa batalha. As palavras dele, junto com o sorriso acolhedor da minha sogra quando veio ajudar, me deram forças para afastar a culpa e concordar. Era apenas uma viagem de 4 dias e 3 noites. Mesmo assim, seria a primeira vez que eu ficaria longe de Aaron. No caminho para o aeroporto, eu não conseguia parar de olhar para as fotos do meu filho no celular, engolindo a dor que subia no peito a cada vez. A apresentação em Los Angeles foi um sucesso milagroso. O som dos aplausos e dos elogios dos clientes ainda ecoava em meus ouvidos, mas eu não conseguia parar de pensar no Aaron. Em vez de aproveitar o momento, peguei imediatamente o próximo voo de volta para São Francisco. Antes de ir para a casa dos pais de Joey, decidi passar em casa primeiro para deixar minha bagagem. Uma mensagem de Joey chegou: Aaron está dormindo profundamente. Bom trabalho. Aliviada com aquela breve linha, estendi a mão para a maçaneta da porta. No momento em que girei a chave, congelei. O ar estava diferente. Normalmente, assim que eu abria a porta, era recebida por aquela doce mistura de talco de bebê e leite, o cheirinho do Aaron. Mas agora ele havia desaparecido. No lugar, um perfume floral forte, que eu nunca havia usado, invadiu meu nariz de forma agressiva. Meu coração disparou com uma sensação de desconforto. Ao entrar na sala de estar, a estranheza só aumentou. Sobre a mesa havia revistas de moda que eu nunca tinha visto e uma caneca pela metade. Com o peito apertado, fui atraída pelo corredor até o quarto de Aaron. Lentamente, abri a porta e fiquei sem palavras. O quartinho havia sido completamente transformado. E lá estava Madison, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, a responsável por todo aquele caos. Madison, o que você está fazendo aqui? Este é o quarto do Aaron. Onde estão as coisas dele? Consegui dizer, engasgada pela confusão. Madison soltou uma risada curta e debochada, dizendo que tinha limpado tudo porque estava no caminho. Senti o sangue sumir do meu rosto. Todos os itens cuidadosamente escolhidos por mim e por Joey, cada pedacinho que imaginamos pensando no rostinho do nosso filho, tudo havia desaparecido. Ela tinha se livrado de tudo sem permissão. Minha visão ardeu de raiva. Você enlouqueceu? Não pode simplesmente invadir a casa dos outros. Gritei. Ah, não exagera. Eu tenho permissão da mamãe, respondeu ela, com um sorriso presunçoso. Vou me mudar na próxima semana. Ela não te contou? Mamãe? Era verdade.
Eu havia contado à minha mãe, Sandra, sobre a viagem de trabalho. Ela havia se oferecido, de forma casual, para ficar com uma chave reserva, caso acontecesse alguma emergência. Eu sempre soube que ela tinha uma preferência por Madison e me diminuía. Mas, na confusão e na culpa do pós-parto, ignorei o desconforto e entreguei a chave. Com as mãos trêmulas, peguei o celular e liguei para minha mãe. Depois de alguns toques, sua voz soou do outro lado, calma e indiferente como sempre. Oi, Tracy. Parabéns pela competição. Como foi? Disse ela. Mãe, me explica agora. Por que a Madison está na minha casa? Por que o quarto do Aaron virou o dela? Gritei, a voz embargada. Do outro lado, ela suspirou antes de responder com uma serenidade fria. Ah, eu dei a chave para ela. A Madison está passando por muita coisa agora. Enquanto você está aí, cheia de sucesso no trabalho, ela está lutando para se reerguer. Deixar ela usar o quarto por um tempo não vai fazer mal, somos família, precisamos nos ajudar. Algo dentro de mim simplesmente se quebrou. Ajudar uns aos outros. Não era algo que se possa maquiar com palavras bonitas. Minha mãe havia pisoteado o santuário do meu recém-nascido sem o menor sinal de culpa. Simplesmente imperdoável. Mãe, o que você está dizendo? Isso é crime. Ela entrou na minha casa sem permissão e descartou as coisas do meu filho sem o meu consentimento. Você tem noção de quão sério é isso? Forcei as palavras, sem conseguir esconder o desespero. Ela, porém, minimizou, que eu estava exagerando, que eu era sensível demais, que coisas de bebê podem ser compradas de novo, que Madison, atualmente, sequer podia pagar aluguel, que eu tinha Joey, uma casa maravilhosa em São Francisco, uma carreira promissora, que eu tinha tudo, e que dividir um pouco com a irmã menos afortunada não me mataria. As palavras dela desencadearam uma enxurrada de recordações. Sempre foi assim, qualquer coisa que eu conquistasse com esforço, minha mãe via como justo entregar a Madison. A caneta tinteiro que minha avó me deu quando entrei na faculdade, o casaco de grife que comprei com meu primeiro pagamento como designer. Um por um, acabavam nas mãos da minha irmã. Cada vez, minha mãe dizia que eu era a irmã mais velha, que tivesse paciência, que eu teria outra chance. E cada vez eu engolia a frustração para preservar a paz familiar. Mas daquela vez era diferente, não era sobre canetas ou casacos, era sobre a dignidade do meu filho. Chega! As palavras saíram frias e cortantes, sem emoção, não havia mais nada a dizer. Encerrei a ligação abruptamente e me voltei para Madison, que, estirada no sofá, observava meu desespero com um sorriso de satisfação maliciosa. Ordenei que ela saísse da minha casa imediatamente. Ela repetiu que iria se mudar na próxima semana, que a maioria das coisas dela já estava ali. Ameaçar chamar a polícia foi inútil, ela riu e disse que afirmaria ter a permissão da mãe, duvidando que os policiais levassem a sério uma disputa familiar tão pequena. O rosto dela me enfureceu, e então meu telefone vibrava, era Joey. Atendi. Ele me disse que eu havia me saído muito bem na apresentação e, com a voz suave, perguntou se eu poderia falar ao telefone para que Aaron, que tinha acabado de acordar, ouvisse a minha voz. O som do marido e o resmungo de Aaron ao fundo apagaram, instantaneamente, o incêndio que consumia minha cabeça. Lembrei que eu era mãe, minha prioridade não era insultar aquela mulher enfurecedora, mas chegar até meu filho. Respondi que ia em breve, desliguei, peguei a bolsa e virei as costas para Madison. Ouvi sua voz zombeteira perguntar se eu já estava fugindo. Não era fuga, meu filho precisava de mim, e eu não suportava mais respirar o mesmo ar que ela. Mas deixei claro, por dentro e por fora, que ela pagaria pelo que havia feito. Saí da casa que já não parecia lar, não como retirada, mas como uma retirada estratégica para preparar minha reação. Acima de tudo, meu filho vinha primeiro. Com esse pensamento, parei um táxi e fui para a casa dos pais de Joey, onde Joey e Aaron me aguardavam. No momento em que Joey abriu a porta e viu meu rosto, a expressão dele enrijeceu. Tracy, o que aconteceu? Você está pálida. Aaron está no quarto com a minha mãe. Antes que Joey terminasse a frase, enterrei o rosto no peito dele e desabei em prantos. Os soluços jorraram de mim como se uma barragem tivesse estourado. Ele não falou nada. Apenas me abraçou forte e passou a mão nas minhas costas enquanto eu chorava.
Na sala, a mãe dele me ofereceu uma xícara de chá de ervas quente, a gentileza dela me envolveu como um cobertor. A voz ainda tremia quando comecei a contar tudo, sobre o quarto do Aaron que havia se tornado irreconhecível, sobre os itens do bebê jogados fora sem permissão, sobre a conspiração entre minha mãe e Madison. Quando terminei, o rosto de Joey estava completamente sem expressão, mas eu vi ali aquela raiva contida, silenciosa e controlada queimando fundo nos olhos dele. Ele sentou ao meu lado em silêncio e segurou minha mão com seu aperto grande e quente, trazendo-me de volta. Entendi. Então foi isso que aconteceu. Você passou por tudo sozinha. Você foi incrível, Tracy. Está tudo bem agora. A partir daqui, eu vou lutar com você. A voz era suave, mas cada palavra tinha o peso de aço. Os lábios da mãe dele tremeram quando sussurrou, como puderam. É imperdoável. Joey respirou fundo e se voltou para mim. Tracy, se a gente deixar as emoções tomarem conta, é isso que eles querem. Vamos recolher provas tão sólidas que não vão conseguir se safar. Com isso, ele pegou o smartphone. Felizmente, nosso sistema de segurança salva todas as filmagens na nuvem. Vamos começar analisando o que eles fizeram. Ele abriu o app das câmeras de casa. O sistema grava automaticamente qualquer movimento detectado e armazena na nuvem. Sentamos juntos no sofá e começamos a reproduzir as imagens do período em que eu estava fora. O que vimos na tela nos deixou sem palavras. Há apenas 1 hora de eu ter saído rumo ao aeroporto, Madison e minha mãe aparecem nas imagens carregando grandes sacos de lixo. Elas se olham e caem numa risada alta, como quem compartilha uma piada privada. Em seguida começam a tirar os trilhos do berço e caixas fechadas de brinquedos do quarto do Aaron, tratando tudo como se fosse lixo. O vídeo avança para o dia seguinte. Operários desconhecidos chegam, pintam as paredes e trazem a penteadeira. Madison claramente comandava, dando instruções como se fosse a dona da casa. De vez em quando ela e minha mãe aparecem tomando chá e rindo, como se aquilo fosse um grande projeto delas. Nas gravações não há vestígio meu nem do meu filho, simplesmente não existíamos na cabeça delas. Não foi um ato impulsivo, foi uma tomada meticulosamente planejada da nossa casa, executada por minha mãe e minha irmã enquanto eu estava fora. Quando o vídeo acabou, Joey murmurou, com a voz mais baixa e furiosa que eu já ouvirá, eu não vou perdoar isso jamais. Eu sentia exatamente o mesmo. A tristeza tinha se consumido há tempo, restando apenas uma determinação fria. Joey começou a copiar todas as filmagens importantes para o computador. Ao lado dele, eu rolei pelas redes sociais da Madison e o que encontrei ia além do que eu imaginara. Postagens arrogantes, faltam 2 semanas para o grande dia. Tudo pronto para tomar o castelo da minha irmã. E outra, comentando sobre mim, ela pirou depois do parto e ainda por cima vai viajar a trabalho. Que hilário! Vai ver o que eu faço com todo esse monte de tranqueira de bebê. RS. Equipamento de bebê de alta qualidade vende bem. Vou me tratar com uma bolsa nova com a grana extra. Não é um papel de parede rosa fofo. Agora este é o meu quarto. Já imagino a cara dela arrasada. Cada postagem documentava o andamento do plano dela, pingando arrogância. Não era só uma briga familiar bagunçada, era um ato calculado e malicioso. Um crime em letra grande. A primeira publicação começou 2 semanas antes mesmo da minha viagem ser confirmada. No instante em que soube da viagem, Madison começou a arquitetar essa invasão. E quando vi que minha mãe, Sandra, curtiu uma das postagens, abandonei de vez qualquer ilusão que me restava sobre laços de sangue. Joey, olha. Ele calmamente fez capturas de tela de cada postagem e apertou minha mão com força. Muito bem, Tracy. Isso é perfeito. Agora eles não têm como se safar. Tínhamos as provas, as filmagens das câmeras, evidências irrefutáveis das redes sociais, prova inabalável de que aquilo foi um ato premeditado de invasão, vandalismo e furto. Tracy, amanhã cedo vamos voltar a casa. Vamos tirar a Madison de lá, disse Joey, segurando minha mão com firmeza. E não só expulsá-la, continuou, um novo plano tomando forma nos olhos dele. Prendi a respiração enquanto ele expunha o plano impecável. Certo, Joey. Vou fazer exatamente como você mandar. Bom. Não é por vingança.
É para proteger nossa família e o futuro do Aaron. Naquela noite, no quarto de hóspedes que a mãe dele preparara para nós, deitei ao lado do Aaron pela primeira vez em uma eternidade. Observando seu rostinho pequeno e sereno enquanto dormia, fiz um voto silencioso: faria o que fosse preciso para proteger o futuro daquela criança. Na manhã seguinte, deixamos Aaron aos cuidados da mãe do Joey e, silenciosos, fomos de carro até nossa casa. Ao chegarmos, Joey cruzou o olhar comigo e assentiu com firmeza. Pronta? Sim. Respirei fundo e, conforme o combinado, abri o gravador de voz no meu celular. Joey abriu a porta devagar e entramos. Lá estava ela, Madison, sentada no sofá da sala, tomando o café da manhã e assistindo TV. Ao nos ver, nem se mostrou surpresa, apenas esboçou um sorriso arrogante. Ah, vocês voltaram. Já pensou no timing perfeito. Pode tirar esse lixo para mim? Aquilo foi meu sinal. Apertei o botão de ligar. O número era, claro, o da polícia. Alô, polícia? Preciso de ajuda. Há uma intrusa na minha casa. A calma na minha voz foi suficiente para abalar a expressão confiante de Madison pela primeira vez. O quê? Você chamou a polícia mesmo? Chamei. Desliguei e apontei o telefone para ela. Eu disse que faria você pagar pelo que fez. Não seja ridícula. Eu tenho a permissão da mamãe. Isso é assunto de família. Joey colocou-se à frente dela, a voz baixa e firme. Gravamos tudo o que vocês fizeram aqui. As câmeras viram tudo. Ele pegou o celular e projetou as filmagens na TV da sala. Lá estavam elas, Madison e minha mãe, rindo enquanto arrancavam as coisas do Aaron e destruíam o quarto dele. Por quê? Como vocês? Madison gaguejou, o rosto ficando pálido. Tem mais, continuou Joey. Tudo o que você postou nas redes sobre o plano. Uma por uma, as publicações maliciosas de Madison apareceram na tela da TV. Não havia mais como ela se safar com desculpas. Eu falei friamente: bem, Madison, você ainda acha que isso é só assunto de família? O que você fez foi invasão de propriedade premeditada, vandalismo e furto. Isso é crime. Não demorou até que o som de sirenes ecoasse à distância. 2 policiais chegaram e, com calma, avaliaram a cena estranha dentro da casa, confrontando as desculpas desconexas de Madison com as provas irrefutáveis que apresentamos. Ao reverem as filmagens de segurança e as postagens nas redes, as expressões dos oficiais foram ficando progressivamente mais sérias. Isso é claramente premeditado e malicioso, murmurou um deles. Vai muito além de uma simples briga familiar. Um dos policiais se dirigiu então a Madison em tom firme e autoritário. A suposta permissão da sua mãe não tem validade jurídica. Você está ocupando ilegalmente a casa de outra pessoa e danificou a propriedade. Vai precisar ir à delegacia prestar depoimento. Derrotada, Madison desabou no chão. Pela janela, Joey e eu observamos em silêncio enquanto ela era levada no banco de trás da viatura. Mais tarde, a polícia nos informou que ela fora liberada após o interrogatório, mas isso não significava que estaria livre de consequências. Muito pelo contrário, aquilo era apenas o começo e início de uma luta para restaurar a dignidade do Aaron e garantir que nada assim nunca mais acontecesse. No dia seguinte, batemos à porta de Watson, nosso advogado. Depois de analisar todas as provas, ele juntou as mãos e falou com gravidade: isso é revoltante. Não se trata apenas de um conflito familiar emocional. É um ato criminoso calculado e malicioso. Concordamos com firmeza. Vocês já acionaram a polícia, mas registraram queixa formal? Perguntou ele. Ainda não respondemos. Então vamos começar imediatamente, disse Watson, decidido. Diga-me, vocês querem apenas remover sua irmã da casa ou querem responsabilizá-la criminalmente? Eu não hesitei, responsabilizá-la plenamente. Quero que ela entenda, até os ossos, quão imperdoáveis foram suas ações. E quero ter a certeza de que ela jamais se atreva a aparecer na nossa frente de novo. Então usaremos todas as medidas legais possíveis, afirmou Watson. Primeiro, entraremos com as acusações criminais, invasão de domicílio, dano ao patrimônio e furto. Com as provas que vocês forneceram, a acusação é inevitável. A alegação dela de ter a permissão da sua mãe não terá peso perante o tribunal.
A casa pertence a vocês, qualquer ato contra a vontade do proprietário é ilegal. Ele prosseguiu: em seguida, moveremos uma ação civil. Isso cobrirá os custos de restauração do quarto do bebê, a compensação pelos itens vendidos sem autorização e, o mais importante, danos morais pelo sofrimento que você suportou. O fato de esse dano ter atingido uma mãe tão pouco tempo após o parto será considerado extremamente grave. Watson então sugeriu pedir uma ordem de restrição. Se concedida, Madison ficaria legalmente proibida de se aproximar de nós ou da nossa casa. E quanto à sua mãe, Watson fez uma pausa breve, escolhendo as palavras com cuidado. O fato de ela ter entregue a chave reserva poderia ser considerado auxílio e favorecimento aos crimes da sua irmã. Do ponto de vista legal, é possível acusá-la como cúmplice. Como você quer proceder? Processar minha própria mãe. O peso dessas palavras fez meu coração vacilar por um instante. Ela era, afinal, minha única mãe. Mas a imagem que me veio à mente foi a das gravações de segurança, minha mãe rindo ao lado de Madison enquanto carregavam as coisas do meu filho como se fossem lixo. Por favor, faça isso, disse, esforçando-me para expulsar o tremor da voz. Quero que ela seja acusada como cúmplice. Ela precisa ser responsabilizada pelo que fez. Joey apertou minha mão com força, seu calor dizia silenciosamente: você está fazendo a coisa certa. Quando saímos do escritório do advogado, toda hesitação havia desaparecido do meu coração. O que nos esperava seria uma batalha dolorosa, um rompimento de laços de sangue. Muitas pessoas provavelmente nos chamariam de frios ou nos acusariam de insensíveis por tomar medidas legais contra membros da própria família. Mas isso não importava. Sou mãe, e como mãe eu protegerei meu filho de qualquer maldade mesmo que tenha de ficar sozinha para isso. Graças à ação rápida de Watson, o processo legal andou com velocidade surpreendente. A denúncia criminal foi oficialmente aceita e tanto Madison quanto minha mãe receberam intimações formais da polícia. Naquela noite, meu telefone tocou alto. O nome que piscava na tela era o da minha mãe. Recusei a chamada uma vez. Segundos depois, tocou de novo, insistente, atendi. Era um ritual, um passo final necessário. Olá, Tracy. O que você fez? A polícia me procurou. Você registrou queixa contra mim e contra Madison. Como pôde? A voz dela era exatamente o que eu esperava, histérica. Eu disse simplesmente a verdade: vocês cometeram crimes e agora serão julgadas pela lei. Não existe nada além disso. Crimes? Ajudar a família é crime. Agora somos família, Tracy. Somos mãe e filha. Como você pôde fazer algo tão cruel? Família, soltei uma risada fria. Você realmente tem o direito de usar essa palavra? Você destruiu o quarto do seu neto recém-nascido sem hesitar. Rasgou meu coração em pedaços. E agora quer falar sobre família? Madison não tem culpa, minha mãe disse, com a voz trêmula. Ela estava desesperada. Só ficou com ciúmes porque você tem tudo. Você devia perdoá-la. Eu não vou. Minha voz saiu baixa, firme, sem um traço de hesitação. Não tenho motivo algum para perdoar. Vocês duas cruzaram uma linha da qual não existe volta. Por favor, eu imploro, retire as acusações. Se isso continuar, Madison pode acabar presa. Por favor, Tracy, estou implorando. Os soluços dela ecoaram pelo telefone. A antiga eu talvez tivesse cedido ao ouvir aquele som. Talvez engolisse tudo para manter a paz. Mas eu já não era mais aquela mulher. Nos meus braços, meu filho Aaron dormia tranquilamente. Respirei fundo e disse com clareza, reunindo o resto das minhas forças: não se preocupe, mãe. Madison vai para a prisão. Essa é a consequência natural do crime que ela cometeu. E então acrescentei, fria como gelo: escute bem. Quem destrói o refúgio do meu filho recém-nascido não é mais família. Nem Madison, nem você. Nunca mais apareçam diante de mim. Adeus. Encerrei a ligação e desliguei o celular. Joey me puxou para um abraço firme, sem dizer uma palavra. Nenhuma lágrima caiu. Tinha acabado. De verdade, dessa vez. Algumas semanas depois, recebemos a notificação oficial do tribunal.
Madison foi formalmente acusada de invasão ilegal, dano à propriedade e furto. Minha mãe também foi indiciada como cúmplice, embora tenha permanecido em liberdade sob fiança até o julgamento. A ordem de restrição foi aprovada, proibindo legalmente ambas de se aproximarem de nós. O processo criminal terminou com Madison condenada à prisão. Ela foi considerada culpada em todas as acusações e enviada para cumprir sua pena. Minha mãe foi considerada cúmplice e recebeu uma sentença suspensa. Não faço ideia das expressões que elas tinham no tribunal. Nunca nos encaramos. Nenhuma vez. Todos os trâmites legais aconteceram sem qualquer contato direto. Anos se passaram desde então. O quarto de Aaron, que um dia fora completamente destruído, foi rapidamente restaurado e ficou ainda mais bonito do que antes, com a ajuda de profissionais. Hoje, não é mais um berçário com um berço. As paredes estão cobertas com seus desenhos coloridos, e o chão é tomado por carrinhos e trilhos de trem. Tornou-se o pequeno reino animado de um menino feliz. Recentemente, uma tia distante me contou sobre a situação atual de Madison e da minha mãe. Depois de cumprir sua pena, Madison enfrentou um caminho espinhoso, como era de se esperar. A mancha permanente de um registro criminal pesava sobre sua vida. Ela não conseguia um emprego fixo, sobrevivendo com trabalhos de meio período em um apartamento apertado. Minha mãe também perdeu toda a credibilidade na comunidade por ter sido cúmplice. Parentes e amigos se afastaram, deixando minha mãe viver em completo isolamento. As indenizações determinadas no processo civil permanecem como um fardo que elas carregarão pelo resto da vida. Ao ouvir tudo isso, senti uma calma estranha tomar conta do meu coração. Nem alegria, nem pena, apenas uma sensação distante, como se tudo aquilo pertencesse a outro mundo, a uma história que não era mais minha. Voltei o olhar para a sala de estar, onde Joey e Aaron riam e brincavam juntos. Ao observá-los, pensei, do fundo da alma, laços de sangue não definem uma família. Família de verdade é formada por almas unidas pelo cuidado mútuo, pelo respeito e pela vontade inabalável de proteger uns aos outros, aconteça o que acontecer.